Viva! Bem-vindos a mais um Dúvidas Públicas, entrevista de economia da Renascença que pode ouvir sempre a esta hora ou em qualquer momento em podcast e em rr.pt. Hoje vamos falar muito do valor e da importância económica da cultura, de festivais, de exposições e de políticas culturais ou da falta delas. O nosso convidado está ligado à promoção de espetáculos e festivais há mais de 30 anos. Os pais bem queriam que seguisse medicina, mas não foi esse o caminho que escolheu, nem o que seguiu. Escolheu estudar gestão de empresas, mas ainda antes disso, a partir dos 14 anos, já trabalhava no bar do Coliseu dos Recreios, a sala de espetáculos da família. Se somarmos a isso o facto de ser bisneto de um dos influentes gestores do Teatro Nacional de São Carlos, pode dizer-se que o seu destino estava escrito nas estrelas e entre as estrelas. Aos 22 anos organizou o seu primeiro espetáculo, com dimensão. Nessa altura andava pelo mundo financeiro, lidava com os mercados e aprendia a gerir recursos e estratégias monetárias. Na década de 90 juntou-se a Luís Montes para fundar A Música no Coração, ainda fechava negócios na banca, mas já organizava o Superbox Super Rock, o Festival de Vilar de Mouros ou o Sudoeste. Tinha nascido para a música, como na canção de José Cid, por isso dedicou-se inteiramente a esse mundo e fundou a Everything is New, que promove o Nós Alive, bem como outros importantes concertos ou exposições. Álvaro Covões é o convidado de hoje, deste Dúvidas Públicas, uma entrevista conduzida por Sandra Afonso. E Arsénio Reis. Olá, viva, bem-vindo Olá. ao Dúvidas Públicas. O baixo poder de compra dos portugueses compromete de alguma forma a realização de grandes eventos em Portugal? Bem, muito obrigado pelo convite. São várias. Eu acho que temos que olhar para o consumo cultural por várias vertentes. A primeira, a mais importante de todas, são os hábitos culturais dos portugueses. Infelizmente, foi preciso a Gulbenkian fazer um estudo, porque é algo que a Associação de Promotores de Espetáculos e Festivais tem apresentado ao Governo vários estudos da Comissão Europeia que indicavam que Portugal estava sempre a descer nos hábitos culturais comparativamente com os seus congêneres dos 27, não é? da União Europeia. E, de facto, quando veio o estudo da Gulbenkian, somos o país com os mais baixos hábitos culturais. Isto significa o quê? Políticas culturais erradas. É sobretudo isso que falha, Álvaro? É, porque as políticas são iguais há 51 anos. E, portanto, e isto é um desafio que temos lançado aos últimos governos, no sentido, vamos assumir que falharam, vamos tentar políticas novas e, acima de tudo, vamos passar a ter um Ministério da Cultura que também governe o setor privado da cultura, que é um setor pária que não tem Ministério. É licenciado pela cultura, mas não é governado pela cultura. É uma coisa muito estranha. Voltando ao poder de compra dos portugueses, claro, está provado estatisticamente que os países com os mais altos hábitos culturais são os países que mais produzem, que as suas populações vivem melhor e que são mais ricos. E, portanto, têm mais poder de compra. Portanto, há aqui uma ligação muito direta entre os hábitos culturais, a justiça social e a criação de riqueza. Portugal é o país com os mais baixos hábitos culturais da Europa e, por outro lado, é quase o país que menos produz e mais pobre da Europa, da União Europeia. Portanto, a correlação, basta olhar há uma correlação absolutamente direta. E, portanto, é preciso, isto é um desafio muito grande, é preciso mudar as políticas culturais, sendo que a cultura também é um motor da economia. Certo, e nós iremos a esse ponto, mas queria só perceber, mudar as políticas culturais significa o quê? O Estado é uma espécie de grande educador da nação? O Estado, no 25 de Abril, esqueceu-se da cultura. Aliás, eu dei uma entrevista, faz agora um ano, em que o jornal fez questão de fazer capa, que o 25 de Novembro não se fez na cultura. E é verdade. Nós parece que vivemos num processo revolucionário em curso na cultura, em que o Estado é dono e senhor da larguíssima maioria dos equipamentos culturais, é dono e senhor das políticas culturais, e o resultado é este. As pessoas, quando olhamos para o Instituto Nacional de Estatística, qual é a conclusão que chegamos? Cada português compra um bilhete para ir ao teatro de 5 em 5 anos. Ou cada português compra um bilhete em cada 2 anos para ir ver um concerto de música ou um festival. E, portanto, alguma coisa está profundamente errado. Porque, que eu saiba, os portugueses, ou a larguíssima maioria dos portugueses, compram, sei lá, bebem um café, pagam e consomem um café todos os dias, ou vários cafés. Como é que se incentiva
esse consumo são... Com políticas culturais, a política de gratuitidade destrói valor. Nós, aliás, a única reunião que tivemos com a atual Ministra da Cultura, a Associação de Promotores, colocámos a situação. A senhora, quando vai a um café, beber um café, paga o café. Mas a cultura bilhetes... também tem que ter o valor percebido. Agora, as políticas culturais corretas seriam o Estado ajudar quem não pode pagar para poder pagar. Agora, não é dar indiscriminadamente a quem pode pagar a usufruição cultural. E depois um produto cultural muito politizado. Mas os espetáculos não são gratuitos. Então não são no Estado. A maior parte dos eventos que acontecem neste país são gratuitos, ou organizados pelas câmaras municipais, ou até neste Orçamento de Estado foi aprovado uma coisa, uma anedota, quanto a mim, porque o Sr. Primeiro-Ministro de certeza que não leu esta proposta, de gratuitidade, ou gratuitidade, ou 50% de desconto, já nem me lembro, porque ninguém ligou muito a isso, nos teatros nacionais. Ora bem, Pois já é uma política errada, porque se pretende ter uma política descentralizadora, só há teatros nacionais em Lisboa no Porto. Um no Porto e 3 em Lisboa. E dos 4, 2 estão fechados no ano todo. Portanto, aquilo foi uma medida... Assim é fácil, não é? A partir da manhã podem vir ao café da Rádio Renascença que os cafés são grátis. E as pessoas chegam cá e dizem este ano está fechado para obras, não é? Portanto, isto é a anedota, mas na cultura a comédia e a anedota fazem parte e são um elemento fundamental. Mas este tipo de políticas de gratuitidade que os municípios fazem estão errados, porque nós estamos a oferecer produto, estamos a oferecer algo que tem que ter um valor percebido, como tudo o resto tem valor percebido. Tudo o que a gente consome não é grátis, tirando a educação e a saúde, porque estão consagrados na Constituição. São os únicos 2 setores que a Constituição consagra como universalmente gratuitos. Saúde e educação. E, de facto, nós podemos ir ao hospital público gratuitamente e podemos usufruir da escola pública gratuitamente. Agora, a cultura não. A Constituição diz uma coisa muito interessante, que o Estado, em conjunto com os agentes culturais, deve trabalhar em conjunto com eles, e agentes culturais, aos privados e aos públicos. Mas isso contradiz uma das propostas que defende, que é, em vez do Estado subsidiar diretamente os promotores, que deve... Não, ele não subsidia os promotores, o Estado. Que deve dar dinheiro ao público para que escolha onde quer gastar esse dinheiro. Isso é um princípio de liberdade. Porque quando um Estado, uma autarquia, um governo, define uma política cultural, só gosta de balé, só gosta de teatro sério, e oferece isso gratuitamente à população, está a enviesar os hábitos culturais da população, porque se vivemos em plena democracia, devemos dar direito a todo o cidadão de escolher a cultura que quer consumir. Eu não quero ler Shakespeare, quero ler essa de Queiroz. E se o Estado obriga a ler Shakespeare, não estamos propriamente... Por isso é que eu digo que o 25 de novembro não chegou. E como é que seria, na prática, como é que funcionaria essa medida? Eram cheques... cartões de débito, vales... Cheque cultura... Não sei, é uma forma que tem... Isso é um caminho que se tem que procurar, e pode ser tanto ao nível local, nas autarquias, uma política das autarquias, como uma política nacional. Mas, de facto, é o que faz sentido. Também não há o abono de família. As pessoas não recebem o abono de família, podem receber um cheque cultura. Aliás, vocês até, jornalistas, noticiaram muito essas políticas que, para, digamos, recuperar os danos que a pandemia causou no setor cultural, vários países fizeram, como a Alemanha, como a Espanha, que deram, por exemplo, cheques de cultura a todos aí foi a todos, os que faziam 18 anos. Em Espanha foi 400 ou 450 euros a todos os que faziam. O que isto dinamizou em termos de cultura... Aqui temos o cheque livre. Exato. Livre, lá está. A cultura é só livre. Não. Cultura também é teatro, também é dança, também é ópera, Acha que também é museus, também é exposição. Tem que ser a todos. Aliás, como dizia o Papa Francisco, todos. Não é só para alguns. E são estas políticas que não fazem muito sentido. Mas, por exemplo, mas voltando ao livro. O livro, por acaso, é um setor muito interessante em que, quando estava numa crise muito grande, em que as editoras perdiam muito dinheiro e as lojas estavam a fechar, houve um governo, não sei qual foi, que fez a lei do preço certo, fixou o preço. Porquê?
Foi uma medida muito, muito interessante, que obviamente não pode ser aplicada no teatro, mas na indústria do livro funcionou, porque isso permitiu que os pequenos estabelecimentos pudessem sobreviver face aos grandes grupos. Porque não aconteceu isso com os discos. Quando ainda se vendiam discos, os pequeninos desapareceram todos, porque eles compravam às editoras mais caro do que um Continente, ou um Auchan, ou uma FNAC que vendiam ao público. Não fazia sentido nenhum. Havia aqui uma política comercial para baixar preço. Exato. Não, quer dizer, eles para comprarem ao fornecedor ainda tinham que pôr margem, compravam mais caro, mais valia a FNAC comprar e revender na loja do que comprar a editora. E, portanto, isso destruiu completamente a indústria. Foi um dos fatores que ajudou a destruir. No livro foi o contrário. Houve o preço fixo em que todos tinham no mínimo 30% de margem. Por isso é que nós vamos a qualquer lado e encontramos uma livraria. Foi uma política absolutamente fantástica. E porquê é que funciona? Porque é tudo privado. As editoras são privadas, não é o Estado que está a editar livros. Edita muito pouco, tem a Casa da Moeda. E isso também é fundamental. Nós temos, não sou contra, obviamente, o setor público, que também é importante, mas temos que fortalecer o setor privado. E desafio-vos a ler qualquer orçamento de Estado ou qualquer programa de qualquer governo dos últimos 50 anos e se encontrarem lá setor privado da cultura, não é. Eu convido-os para um almoço, porque é uma palavra que toda a gente desconhece. De qualquer forma, olhando para isso... Que até no Covid, já agora, a ministra da época dizia-nos, nós não vos podemos ajudar, tem que falar com a economia. E o ministro da Economia dizia-nos, mas vocês têm um ministério. E nós dizíamos, pois, em termos de... O problema é que o nome do ministério devia ser Ministério da Cultura Pública. Porque enquanto o Ministério da Agricultura regula os privados e os públicos, enquanto o Ministério da Economia regula os privados e os públicos, a Secretaria de Estado do Turismo, os hoteleiros privados e também os públicos, também os há. O Inatel, por exemplo. Mas todos regulam... Menos nos espetáculos. Os ministérios regulam o mercado. O mercado é privado e público. Não há um Ministério da Saúde público. É o Ministério da Saúde que regula todo o mercado. Mas é que as políticas do Ministério da Cultura têm sido de concorrência desleal face ao setor privado. Portanto, não é possível viver nenhum setor, não existe nenhum setor na economia em que o Estado é o principal player, o Estado no seu todo, incluindo as autarquias, e influencia a questão económica. Aliás, não se constrói um teatro privado em Portugal há 51 anos. Não se constrói. Mas isso não será pelo Porque facto de não dar dinheiro, não ser lucrativo? Porque as políticas culturais não criaram um verdadeiro mercado, uma verdadeira indústria, como nos outros setores. Nos outros setores é possível haver hotéis privados porque se criou um mercado. Não há hotéis públicos. Então não há o Inatel, por exemplo. Sim. As pousadas de Portugal. Não é. A função do Estado também não é ser empresário. Ligado a isso, ouvimos sempre Mas depois críticas. Agora, há outra coisa que é muito importante. E porquê é que é importante haver um consumo? Além daquilo que eu referi sobre os hábitos culturais, porquê é que a cultura é importante? Porque a cultura soma valor em toda a economia. Porque sempre que há um evento cultural, nomeadamente os espetáculos, acontecem em horários desencontrados com o resto da atividade normal, quando as empresas estão a funcionar. E, por exemplo, se nós quisermos abrir um restaurante, é muito mais vantajoso ter um restaurante no centro da cidade, numa rua que tem um teatro, numa rua que não tem nada. Porque se tiver só escritórios, só vai servir almoços praticamente. Se tiver uma sala de espetáculos ao lado, vai complementar. E, portanto, e não é só isto, é estacionamento, comércio, hotelaria... Acrescenta valor em várias áreas. No turismo é, por exemplo, um valor óbvio que a cultura acrescenta, naturalmente. Ouvimos sempre críticas, nomeadamente do Álvaro, à lei de mecenato, sobretudo quando o Ministério da Cultura ainda dependia da assinatura do Ministro das Finanças para subsidiar os projetos privados, que pelos vistos são muito poucos aqueles que são apoiados, não é? Mas dependia da assinatura efetivamente do Ministério das Finanças. Isso mudou, agora as tutelas diretas têm mais controle sobre a despesa que podem fazer. Mas não há lei de mecenato. Pronto. Isso mudou alguma coisa? O que pergunto é, esta mudança mudou alguma coisa nessa relação? Há dois países que são muito próximos a Portugal, culturalmente e em termos de relações comerciais e diplomáticas, que é a Espanha e o Brasil. E a Espanha e o Brasil têm duas leis de mecenato que são absolutamente fantásticas e são os grandes responsáveis, de facto, da forte oferta cultural que existe
em todos os setores. No Brasil, isso, eu conheço menos Espanha, o caso espanhol, mas no Brasil isso é claríssimo. Ou seja, todas as grandes empresas entram... E o que é que são estas políticas? O que é que faz a política fiscal? O que é que faz as leis de mecenato nestes países? Permitem as empresas, em conjunto com os agentes culturais, sejam privados ou públicos, sem interferência do Estado, utilizarem parte do dinheiro que vão pagar em impostos para investirem na oferta cultural. Exato. E isso é uma das razões porque o cinema espanhol e o cinema brasileiro estão onde estão, é uma das razões por onde a música brasileira e espanhola estão onde estão e muitas outras áreas. Em Espanha, por exemplo, a lei é muito simples. Cada agente cultural pode receber da lei de mecenato para teatro e música até 500 mil euros por ano. Esses 500 mil euros podem ser em vários projetos ou só num, e têm que ser 25% do orçamento do evento. Ou seja, se um festival, até os festivais vão a esta lei. Qualquer festival em Espanha, a empresa, desde que o orçamento seja 2,5 milhões ou mais, pode ir buscar 500 mil a uma empresa. Esses 500 mil é dinheiro do IRC que a empresa tinha a pagar. A empresa não vai gastar nem mais um centavo. Portanto, é uma forma de gerir um orçamento da cultura de uma forma democrática, livre. Obviamente que os projetos são aprovados, transparente, ou seja, pelo Ministério da Cultura local. Não. São exemplos que deviam ser, ou que podiam ser isso aplicados. Isso é a proposta que a Associação de Promotores fez ao atual governo, que está em gestão, e que tínhamos feito à atual ministra e que fizemos também ao Sr. Primeiro-Ministro e que estava a ser trabalhada, e esperemos que agora com o novo governo continue. E isto, o que é que este tipo de lei permite? Que até localmente, uma cidade como Leiria, como Beja, os agentes culturais possam ir às empresas à sua volta, certo, e conseguir apoios para desenvolver os seus projetos e não estar dependentes de uma decisão de alguém, por acaso aqui em Lisboa. Eu não sou contra o centralismo de Lisboa, mas às vezes quando estamos longe não conhecemos a realidade local e depois vou estar dependentes de alguém aqui no Ministério da Cultura que lá em Beja não se passa nada, não estou interessado em dar nenhum apoio. Portanto, não faz sentido nenhum, não pode ser. Quando é o Estado a distribuir dinheiro, isto é logo um mau princípio, não é? Mas a lei do ponto de vista democrático. Em Portugal não funciona por causa disso? É porque as leis que existem dão um benefício fiscal de agora 120%, 130%, 140%, e as empresas em Portugal, infelizmente, não têm uma cultura muito forte a investir na cultura. As empresas não temos assim tantas empresas grandes e ninguém, quer dizer, por uma vantagem de 40%, mais vale patrocinar um evento e ter retornos publicitários do que estar a usar a lei de mecenato, onde não se pode ter esse retorno, como é lógico, não é? Porque senão ter um benefício fiscal, até porque substituiria os patrocínios, e não fazia sentido. E como tal, é muito importante mudar isto. Nós até chamámos ao projeto de lei CIFIC, que era para principalmente o Ministério das Finanças perceber que é muito semelhante ao CIFID. Sim, eu pensei nisso. Pronto, e o CIFID, como vocês, isto é um programa de economia, sabem, ao que consta, desviou quase 1.000 milhões de euros. Tanto se discutiu se era 1 ou 2% a redução do IRC, que era uma discussão inócua. E depois o CIFID desviou 1.000 milhões de euros de receita do Estado. É uma coisa extraordinária. Nós, até nisto, fomos humildes. A nossa proposta era até 4% do IRC das empresas a pagar. Estando disponíveis para começar no 1%, para ver a evolução dos projetos. 1%. O CIFID, como sabem, não tem... Em teoria, a empresa pode investir todo o IRC a pagar no CIFID e não entregar nada ao Estado. O Governo mostrou abertura para a vossa proposta? O Governo mostrou abertura. O Governo, eu diria que o Gabinete do Primeiro-Ministro mostrou, a Ministra nunca nos respondeu, mas esta senhora só governa, acha que só tem que governar o setor público, mais uma. Aliás, há uma coisa muito curiosa, a minha família está ligada ao Coliseu, posso dizer isto. Em 51 anos, nunca um Ministro da Cultura pediu uma reunião para visitar o Coliseu e para tentar perceber como é que um teatro privado sobrevive. Como é que se pode governar um setor sem conhecer? Não, eu não conheço. Isto é a demonstração clara. A demonstração clara é que nós, ao longo destes anos, todos nós vamos a espetáculos, fomos a um CCB, a um São Carlos, lá vemos o Ministro da Cultura. Somos um privado, raramente o vemos.
Aliás, só se for convidado, que é outra coisa também um bocado estranha. Devia ter, até para bom exemplo, para incentivar o consumo cultural, devia ser obrigatório, devia ser possível o Ministro da Cultura e o Secretário de Estado da Cultura terem uma verba para poder comprar bilhetes e irem assistir a espetáculos. Estava na altura. Eu sei que acusam, depois iria ser acusado, olha, não está a usar o dinheiro para se divertir, está a dar o exemplo daquilo que se tem que fazer. Agora, se ele é profissional da área, não vai pagar tudo do bolso dele, como é lógico. Estava na altura de mudar alguma coisa na cultura, nomeadamente a Ministra? Sim. Quer dizer, Ministra da Cultura Pública, quer dizer, está na altura de ter um ministro ou uma ministra que tutele o setor privado da cultura, porque nunca tivemos. Tem sugestões? Não vou dizer publicamente, mas eu não sou primeiro-ministro. Idealmente deveria ser um gestor. Mas aproveitando essa deixa... Um gestor com uma forte componente cultural, mas um gestor. Isto tem que ser um gestor. Nós não podemos... Nós temos que começar a olhar, porque há coisas que estão profundamente erradas e estão muito enraizadas na ligação cultural entre as autarquias e o Estado Central que não fala-se funciona. sempre pouco do valor económico da cultura. A verdade é essa, não é? Não se fala quase. Então, basta ver em todos os textos da atual Ministra, a gratuitidade é a forma mais democrática de fazer chegar a cultura a todos. Quando há coisas mais importantes, se calhar é mais importante dar comida a quem passa fome. Mas pronto, com o Álvaro Covões a ministro, quais seriam as 3 prioridades? Uma lei do mecenato. Uma era a lei do mecenato, já percebemos, não é? Acabar com mais outra discriminação do setor privado da cultura que está excluído dos vistos de gold culturais. Portanto, um projeto cultural que é aprovado pelo GEPAC tem acesso a vistos de gold culturais se for apresentado por uma fundação de interesse público ou pelo Estado, estruturas do Estado. Sejam autarquias, ou sejam empresas públicas, ou seja o Estado Central, o Ministério da Cultura. E os privados estão excluídos. É preciso dizer isto com todas as palavras. O 25 de novembro não chegou à cultura. Enquanto nos vistos de gold imobiliários ninguém estava excluído, no visto de gold cultural os privados estão excluídos. Mas porquê? Não somos nós que aprovamos os projetos culturais. Quem aprova é o GEPAC e o Ministro da Cultura. Mas porquê é que estamos excluídos? Isto é uma discriminação inacreditável. Inacreditável. Não se pode governar sem visitar as empresas. Nós vemos nos outros. O que é que faz o Ministro da Economia? O que é que faz o Ministro da Agricultura? O que é que faz? Visitam o seu setor. Aqui não. Tem sido um dos produtores mais críticos no meio. Nós ouvimos com alguma frequência a voz do Álvaro Covões. Não se ouvem mais vozes porque os outros produtores não gozam da mesma liberdade de pensamento e desprendimento, face nomeadamente ao poder político, ou porquê? Não, eu acho que isto eu acho que isto é uma característica em todos os setores de atividade, a nível empresarial, porque as pessoas têm medo. Porque fala-se muito em 50 anos de Abril, mas as pessoas têm medo. Porque em esse medo é do poder do Estado? Claro. Então, eu já assisti a isso. Eu já vivenciei essa experiência do Estado quando alguém fala muito. Antigamente mandava-se a PIDE no Estado Novo. Agora podem mandar a AT, a ACT, tudo, a ASAI, mandam tudo. É só a pessoa, estás armada em esperto. Então é só fazer um telefonema. Já sentiu essa pressão? Eu não, mas já vi. Já vi isso acontecer. Uma vez havia um evento... Era engraçado, era um evento, não sei se era da NATO, não era da NATO, mas era um evento internacional na FIL, era o Sócrates Primeiro-Ministro. E eu tinha um espetáculo à venda e anunciado dos Arcade Fire na época no Pavilhão Atlântico. E de repente a administração vem ter comigo, temos com um problema, que fomos visitados pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros e a polícia, que o espetáculo não pode acontecer. Eu disse, mas não pode, porquê? Porque vai haver um evento muito importante e tem que se preservar a segurança. Imagine-se, do Mugabe, do líder da Cimeira União Europeia-África, talvez, não? Era também o Gaddafi. É engraçado. Eu julgo que foi a Cimeira União Europeia-África. E eu, claro que disse, nem pensar. Até teve uma reunião e eles vinham dizer que o Estado usa muito as pessoas do Estado, porque o Estado não existe. As pessoas, em nome do Estado, usam muito o crachá, não é? Então vinham
Eu por acaso terei a licença no IGAC, na altura era uma licença de representação, e eles vinham dizer que não percebemos como é que isto está anunciado. Eu disse, vocês têm que se organizar. Eu dei uma cópia, porque o mesmo governo me está a dizer que o espetáculo está ilegal, autorizam-me hoje o espetáculo. Portanto, mas isto é porque o Estado é muito grande, eles não se conseguem organizar. Claro que tivemos que ser indemnizados, mas eu sei de um restaurante, porque também aquilo implicava fechar aquela rua traseira da FIL, os restaurantes todos, e houve um que na altura que disse, não faz. Aqueles empresários mais atrevidos, como eu, disse que não, e foi visitado 2 vezes por entidades fiscalizadoras numa só semana. Isso acontece. Mas as pessoas têm medo. As pessoas têm medo. É uma coisa muito importante que é preciso dizer em Portugal. As pessoas ainda têm medo. E não foi para isso que fizemos o 25 de Abril. Nós fizemos o 25 de Abril para as pessoas não terem medo. E as pessoas ainda têm. E não podem ter medo. A Everything is New contesta em tribunal o controle do Mel Arena, a maior sala de espetáculos do país, pela Live Nation, um gigante nesta indústria que está há cerca de 2 anos em Portugal. Em que ponto é que está este processo? Está na justiça. Não. Ainda está no início? Está na justiça, isso temos de deixar. Nós temos que, ao contrário do que se pensa e que se diz, a justiça e os tribunais servem para isso. Quando as pessoas têm uma opinião diferente, devem recorrer e pedir a alguém que, em função das leis, nos diga tens razão ou não tens razão. Sim, até porque a alternativa é o olho por olho, não é? Quer dizer... Certo, e portanto nós apresentamos as nossas questões, mas não é tema. Se o tribunal disser que não temos razão, não temos. Agora, isto é só o ponto de vista jurídico. Só o ponto de vista pessoal, eu vejo com uma enorme preocupação, uma gigantesca preocupação, ver o país ser vendido a capital estrangeiro em todas as áreas. Porque, sob o ponto de vista económico, ainda ninguém me conseguiu explicar como é que nós vamos sobreviver se todos os anos a mais-valia gerada pelas empresas sair do país. Como é que a gente vai sobreviver? Vamos ser eternamente pobres, cada vez mais pobres. Nós temos que fortalecer grupos empresariais de capital, pelo menos residente em Portugal. Fala inclusive na concentração até excessiva... a padaria portuguesa agora foi vendida a um grupo estrangeiro, a Brisa foi vendida a um fundo não sei o quê. Quer dizer, cada vez que andamos numa autoestrada temos de ter noção que estamos a pagar a reforma de pessoas de um país estrangeiro. Ganharam a concessão. Não ganharam, compraram ao concessionário. Sim, o concessionário ganha concessão. Pois é, mas a história dos últimos 30 anos é vender tudo aos estrangeiros. Mas não é tema da nossa entrevista. Nada contra os estrangeiros, também é importante capital estrangeiro. É evidente, mas o português não tem incentivos para investir e o estrangeiro tem. Mas voltando a este caso que levou ao tribunal, o aumento da concorrência não beneficia o consumidor? Mas qual aumento da concorrência? Não... Acha que a vinda da Live Nation não aumentou a concorrência neste mercado? Não. O nosso tema não é esse. O nosso tema é garantir que haja livre concorrência. É a nossa discussão. E sendo a Live Nation um player que cada vez mais controla as tours, isto afunila. Se for dona... Aliás, isto basta ler o Financial Times. O Financial Times fez capa sobre esta problemática neste setor. Por isso é que não concordam com a decisão da Autoridade da Concorrência? Não concordamos com os remédios que foram apresentados. Nomeadamente, há remédios que são secretos. Portanto, como é que o mercado pode saber se os remédios estão a ser cumpridos se nem são públicos? Responder a esses remédios, pois. Basicamente é por isso. Além de um comportamento muito pouco claro da Autoridade da Concorrência neste processo. Fizeram essa contestação? Sim, claro. Não teve muito claro. De repente descobrimos que tinha havido uma reunião do Conselho de Administração. Portanto, a equipa que estava com o processo, mais o Conselho de Administração e mais a Live Nation. E descobrimos aquilo. Não havia ata da reunião, não tivemos conhecimento e nós, sendo interessados, nunca reunimos com a administração. Portanto, qual é o sinal que uma administração dá a uma equipa que está a fazer um trabalho quando reúne com uma das partes? Álvaro, isso significa que, para além das salas de espetáculo que já tem, já agora pedia-lhe só que relembrasse, Coliseu? O Coliseu da minha família. Certo. E em Lisboa, que outras? E no Porto? O Sagres Campo Pequeno. Sagres Campo Pequeno. E no Porto não? Não. Pronto. Mas isso significa que haveria interesse em ter outro tipo de salas? Sim, claro. Eu acho que o
Eu tenho um sonho. Vamos a ele. O sonho é que seja possível em Portugal os empresários também poderem investir e construir salas novas. Mas para isso é preciso existir um mercado e tem que ser um mercado livre e não um mercado condicionado pela concorrência desleal dos salas novas porque elas têm novas funcionalidades? Não, porque é preciso mais palcos. Nós, para aumentarmos a oferta, também temos de ter mais palcos. E quando os palcos estão entregues exclusivamente ao Estado, que tem uma política que até é inconstitucional, porque por acaso é engraçado que agora eu descobri um artigo na Constituição que desconhecia por completo, que é o artigo, salvo erro, 47 da Constituição, que está na educação. E o Google agora, essas as coisas boas da inteligência artificial. Quando vamos ao Google, a primeira resposta diz que é a inteligência artificial. E eu estava até a preparar um documento por causa da lei do mecenato e fui rever, perguntei ao Google, artigos da Constituição da Cultura, e apareceu-me, eu nunca li isto, em que diz que o Estado, é um artigo muito interessante, que diz que o Estado não pode impor na educação e na cultura nada seja sobre ideológico, religioso, conteúdos, programático. Não pode. Ou seja, o que é que a Constituição diz? O Estado não pode dizer assim, não, neste teatro só há dança. Não pode decidir Não pode. o que é que o público assiste. Não pode fazer isso. Pode dizer que há uma predominância, não pode dizer que é exclusivo. Quer dizer, a não ser que tenha feito um espaço que só dê para aquilo, não é? Mas isso significa que é muito difícil utilizar as salas de espetáculo do Estado? Ou seja, um promotor privado que queira... Então, É praticamente impossível? não é impossível, mas há muita dificuldade. Há poucas salas, há poucos palcos. O palco é um local de trabalho dos profissionais da cultura. Eu, por exemplo, o Centro Cultural Belém. O Centro Cultural Belém é financiado pelo Ministério da Cultura. Mas até é errado, porque o Centro Cultural Belém não é só para a cultura, mas também é um centro de negócios e também é um centro e muito importante. Sim. Claro que é relevante. Aliás, eu defendi muito, junto de vários ministros e de várias administrações, que no módulo 4, em vez de fazer um hotel, devia-se fazer uma sala para eventos corporativos. Para quê? Para libertar o grande auditório exclusivamente para a cultura. Mas como não há políticas culturais, lá foi aprovado fazer um hotel. Que este é o país dos hotéis, não é o país dos teatros, nem dos museus, nem das salas de espetáculos. É o país dos hotéis. E eu gosto de olhar para números e viver os números. O grande auditório do CCB, portanto, a sala principal, uma sala feita para a cultura. Não, porque ela não é, apesar de poder receber congressos, não foi desenhada para congressos. Teve 68 sessões no ano de 2024. Ora bem, sessões significa que pode haver 2 ou 3 no mesmo dia, mas vamos admitir que foi uma por dia. Então, mas o ano tem 365 dias, o que aconteceu no resto? E o pequeno auditório pouco mais teve. Já não sei se foi 80, se foi 74, já não me lembro. Tenho isto. Em 23 também não foi muito diferente. Portanto, o que é que isto significa? Isto significa que está vazio, impedindo a utilização por parte... Não, ele não está vazio. Claro que para a economia está a ser relevante, porque estão a haver eventos corporativos. E durante a semana fazem sentido eventos corporativos. E espetáculos também. Porque há pessoas que trabalham ao fim de semana. Sim. À noite, depois. Aliás, os cinemas abrem todos os dias. E os teatros também, normalmente fechavam à segunda. Com uma frequência também difícil, mas... Sim, enfim, mas nós eu faço espetáculos todos os dias. E há dias. espetáculos a meio da semana, tem toda a razão. Claro. Sim, e faz todo o sentido, não é? Acha que o CCB está a ser mal explorado? Não. As políticas... Mas isto é uma coisa também é uma política errada. Quando se diz assim, não há dinheiro para a cultura. Então, mas a cultura é que paga eventos corporativos? Isto não faz sentido nenhum. Então devia ser o Ministério da Economia a financiar grande parte do CCB e não a dotação sair toda do Ministério da Cultura. Isto também... parte do ano é para congressos corporativos ou para conferências. Ou a Casa da Música, por exemplo, tem a sala principal. Dizem-me que é por questões de contrato coletivo com os músicos da orquestra, outros dizem que é uma decisão do diretor do diretor artístico. A Casa da Música, quando foi desenhada, tem uma sala de ensaios, tem a sala suja, que é a principal, e depois tem uma segunda sala. São os gigantes 3 passos. E a orquestra ensaia na sala suja, desde sempre. Porque dizem que a acústica da sala de ensaios não é boa. Mas um espaço que é para espetáculos
inibe depois acontecer espetáculos, porque está a ser Não utilizado devia para servir ensaios. para ensaios. Apesar de poder haver espetáculos, mas só se pode entrar depois das 3h30 da tarde, toda a gente sabe que é muito difícil organizar um espetáculo em condições, sem tempo de montagem, de ensaios, de som e ensaios. E portanto, quer dizer, mais uma coisa, quer dizer, faz sentido. Para mim não faz sentido, porque para mim um palco é um local de trabalho. E quando nós fechamos um palco às pessoas, estamos a inibir todos os profissionais da cultura a poderem trabalhar. Porque, ao contrário do que se pensa, quase todos os profissionais da cultura são empresários. Não são só os promotores. Um músico é empresário, porque ele não trabalha, ou é empregado da Gulbenkian ou do São Carlos, Sim, sim. ou então trabalha por conta própria. Portanto, é um empresário em nome individual que tem que vender o seu serviço, como os médicos, como os advogados, é exatamente igual. Um técnico de som é igual. E, portanto, isto é um mundo empresarial. E nós não podemos vedar o acesso de trabalho das pessoas. Pode-se dizer assim, mas a orquestra é muito boa, ainda bem que existe. Eu também acho. Só que nós temos então é que ter mais palcos. E não podemos entregar o dinheiro aos mesmos para fecharem palcos. Outro pequeno exemplo, São Carlos. O meu bisavô, na Primeira República, quando não havia dinheiro, alguém teve a inteligência de dizer para não fecharmos a cultura, vamos concessionar os teatros públicos. Por isso é que a família Ricolás teve anos e anos do Dona Maria. Certo. E o meu bisavô chegou a explorar o São Carlos. Agora, estes novos pensadores da cultura pensam o contrário. Não, isto é só nosso. Ninguém faz um espetáculo no São Carlos, a não ser a própria parte. E depois tem meia dúzia de espetáculos. Mas eu, que por acaso tenho um projeto internacional, que é um festival de fado que corre 18 cidades, eu já o fiz 3 anos seguidos no São Carlos de Madrid, no Teatro Real. Porque o palco é para, se não está a ser ocupado, tem que ter um espetáculo. Estamos abertos aos promotores externos. É a diferença de um país para o outro. Porque aqui, alguém em nome do Estado diz, isto é meu, não entra aqui ninguém. Em Espanha diz assim, não, isto aqui é do povo, é para abrir todos os dias. Portanto, um privado não pode organizar um espetáculo no Teatro Nacional de São Carlos, é isso, não é? Nunca Se calhar eles vão dizer que pode. Mas ou estão em obras, ou estão não sei o quê. Aliás, Teatro de São Carlos, que ainda nem se percebeu, está em obras? Não está. Acho que ainda nem começaram. Já há algum tempo, não está parado. Como é que alguém, com dinheiro do povo, decide fechar um teatro e ainda nem começaram as obras? Já alguém questionou isso? Mas, mais uma vez, é um local de trabalho. Mas isto é um local de trabalho que já ninguém consegue é só para eles. Sabemos que um dos segredos do negócio são os valores cobrados pelos artistas, mas há bandas caras demais ou grandes demais para os festivais em Portugal? Sem falarmos em valores? Grandes, não. Quer dizer, acabam por ficar todas, portanto, não. Mesmo aos festivais. Agora, isso faz. Nós aqui em Portugal, por exemplo, aí relativamente à Espanha temos uma vantagem, porque os promotores profissionais de espetáculos sempre se interessaram nos festivais. Em Espanha não, em Espanha os festivais nasceram mais localmente por empresas que só faziam o próprio festival e, portanto, com outro tipo de experiência e demorou mais tempo. Por isso é que os nossos festivais muitas vezes são mais avançados que os festivais em Espanha. E por isso é que as marcas aproximaram. Em público internacional mais rapidamente, não é? Sim, mas eles já recuperaram com outros projetos que têm. Estão a recuperar. Mas nós conseguimos trazer uma coisa que foi, porque é uma boa oportunidade, são os 2 territórios mais interessantes para uma marca comunicar, é o futebol e a música. E, portanto, conseguimos trazer patrocinadores que nos têm ajudado, digamos, são uma espécie de financiadores do preço do bilhete, porque, sei lá, por exemplo, Everything Is New vai ter esta sexta-feira Guns N' Roses em Coimbra. A relva custa 95 euros para ver 2 artistas. O Nós Alive, por exemplo, só num dia o bilhete é 84 euros, são mais de 40 artistas. Portanto, isto só é possível porque há patrocinadores, e aí as marcas têm sido fundamentais para apoiar esta tipologia de eventos. Como é que vê a evolução do custo do bilhete? A tendência será para aumentar? É possível reorganizar, não sei, com mais marcas, com mais participação das marcas? É possível conter o preço? Eles não têm acompanhado a inflação. Mas mesmo assim continuam a ser dos bilhetes mais baratos da Europa. Portanto, toda a gente acho que aceita perfeitamente os equipamentos, todos os equipamentos que utilizam não custam mais barato em Portugal que lá fora. Os artistas não vão ganhar menos dinheiro aqui do que lá fora. Portanto, basicamente os custos são muito semelhantes. Nós mesmo assim ainda conseguimos praticar preços
mais baixo do que o resto da Europa pratica. E, portanto, isso, obviamente, que só é possível por causa de um conjunto de empresários, o qual eu me incluo, que somos malucos e é preciso vender tudo para não perder. E acima de tudo, porque há parceiros, empresas que acreditam na música e, de facto, tem sido positivo para as empresas associarem-se aos festivais. Isto começou em 95, já vai fazer 30 anos. A venda de bilhetes no mercado paralelo ainda é um problema? É um problema? É ilegal. A venda de bilhetes com um preço... Tira-vos receita, obviamente. Destrói valor no mercado, em toda a economia, porque não paga impostos, não paga IVA. Estamos a falar da margem, não é? Sim. Um bilhete de 50 euros seja vendido a 1.500, portanto não paga IRS ou IRC, a margem, não paga IVA e de facto quem compra depois deixa de comprar para outros espetáculos e portanto destrói o mercado. Mas é proibida a contrafação de bilhetes, ou a candonga de bilhetes, ou a especulação de bilhetes. Existe e aqui acho que um grande culpado disto são operadores como a Google, porque se vocês forem à Google e escreverem aí bilhetes, por exemplo, Imagine Dragons de Lisboa, a primeira coisa que vos vai aparecer, e vocês têm um IP português, é a publicidade. Portanto, o primeiro é um patrocinado da Viagogo, que paga à Google para contactar IPs portugueses. Mas, ora bem, se essa atividade é proibida em Portugal, como é que a Google, que está em Portugal, vende esta publicidade? Isto é um alerta que já demos à Google. Já estamos fartos de falar casai, mas isto parece... Lá está. Se for um português, vai tudo, não é? Vai lá tudo. Ainda agora, vai lá tudo. Se for um estrangeiro, parece que temos medo. Uma grande empresa estrangeira, multinacional, que chatice, vamos meter com eles. Porque a Viagogo não está em Portugal, ninguém pode... Este combate tem que ser ao nível da internet. Se fosse no Brasil, já tinham fechado a Google durante um dia em que já os tinham proibido de fazer esta publicidade ilegal. Acha que não está a ser feito este combate? Não, claro que não. Então, se ainda lá formos e temos uma empresa que ainda por mais, eu até tenho boa imagem da Google a vender publicidade de uma atividade ilegal ilícita em Portugal, o que é que eu vou pensar disto? Põem lá muito dinheiro mesmo. Portanto, vale mais o dinheiro do que... E isto é isto que é preciso no nosso país, é regular. É isso que esperamos do Estado, é que defenda o mercado. Não tanto criar leis às vezes, mas depois fazê-las aplicar, não é? Que é mas a lei existe, é proibido. Pois, exato. Mas, pelos vistos, há escapatórias à própria lei. Não. A falta é da atuação. A falta é da atuação a quem compete. E ainda há espaço, Álvaro, para novos festivais no país? De quais festivais destes? Isso depende do mercado. O mercado de festivais é um mercado... Agora, eu vi agora umas notícias e fizeram muitas perguntas, mas agora o festival está a crescer porque houve festivais que descontinuaram, mas há festivais que apareceram novos, portanto nós temos vários mas festivais. Mas é Everything is New. Pondera criar um festival novo, por exemplo, nesta altura? Para já não vemos. Para já nós também temos a nossa capacidade de trabalho, isto não é uma fábrica de pães, não é? Vamos agora aumentar para 10 mil pães quando fazemos 1000. Isso tem que ser com calma. E é preciso também ter noção que um festival é um investimento muito pesado. Certo, ou seja, não há nenhum projeto nesse sentido neste momento. Um festival idêntico ao Nós Alive, para já não. Agora, adoraria fazer um festival de ópera, por exemplo, mas não há lei de mecenato. Aliás, acho que Portugal deve ser o único país. Agora há um festivalzinho pequenino em Cascais, não é? Mas nós não estamos vamos à listagem de festivais de ópera na Europa, mais uma vez. Portugal dos pequenitos. Este modelo está a ficar esgotado? Tem que se reinventar? Não. O modelo dos festivais? Não, os festivais os festivais, pela sua própria natureza, são uma oportunidade para um preço mais baixo de poderem assistir a muito mais coisas. E acima de tudo, artistas que não conhecem. Isto é como eu lembro quando havia os dias da música no CCB, era uma oportunidade com um preço mais simbólico de poder assistir a uma oferta muito maior num fim de semana. E, portanto, os festivais têm essa... É o produto ideal para os portugueses. É para todos os consumidores de música, neste caso. Qual foi a decisão mais difícil que teve que tomar enquanto produtor de festivais? Difícil? Ui. Não há decisões difíceis. Difícil ou mais complexa? A mais complexa é quando se lida com... Eu, na minha vida, já tive... Não
por nada que fosse imputado à organização, mas já lidei com 3 falecimentos. E, portanto, isso aí são, digamos, as partes mais duras. E foi aí que aprendi, e sempre no Nós Alive, nós no apoio médico temos um psicólogo. Portanto, é importante uma organização desta natureza ter um psicólogo, até por variedíssimas razões. Uma vez um colaborador nosso, cruzei-me com ele quando ele vem a sair. Ele trabalhava na bilheteira e vinha transtornado. Tinha recebido a notícia que o pai tinha terminado a vida. E, portanto, o facto de ter um psicólogo no local ajudou exatamente e, portanto, isto são talvez as decisões mais... Não é decisões, mas são as coisas menos simpáticas, porque faz parte da lei da vida, não é? Quando se lida com milhares de pessoas, mas acontece tudo. Mas acontecem coisas tipo alterar o cartaz por quebra de contrato ou coisas do género à última hora? Não, ainda agora tivemos, não é? Os Kings of Leon, um dos músicos partiu o tornozelo ao pé e o médico proibiu de se mexer. Nem sequer numa cadeira, não se podia mexer. Não pode andar na estrada, não é? Durante 8 meses cancelaram e conseguimos substituí-los por uma banda igual ou melhor, que foram os Muse, e portanto aí, lá está. Acredito, isso tem a ver com... Eu acredito também tem muito a ver com uma solidariedade dos próprios Muse, não é? Porque não vem só ao nosso festival, vão mais 1 ou 2, mas também o respeito que os Muse também têm para um festival como Nós Alive onde tocaram, e também pelo público, porque também acho que é mau para todo um setor se de repente um dos artistas que as pessoas estão à espera não vem, e se não se conseguir, às vezes podia-se não conseguir substituir, porque as pessoas têm que estar disponíveis, também é mau para o próprio mercado, e portanto aqui acho que foi muito positivo. Que música ou que banda é que lhe falta trazer a Portugal? Eu a brincar digo sempre, isto é dar pistas à concorrência. Mas acho que é o Tom Waits, portanto isso é o mais... Foi um artista que foi pena nunca dar um espetáculo em Portugal, Tom Waits. Eu acho que de resto vai cá toda a gente. Porquê que nunca aconteceu Tom Waits em Portugal? Uma vez, eu vi-o em Barcelona. Não, olha, mais uma vez. Contactei o São Carlos há muitos anos porque ele estava a fazer uma tour de teatros de ópera. E deram uma resposta muito simpática, que não podia ser, apesar de não terem óperas que iam fazer uma manutenção. Aquela resposta politicamente correta. E, portanto, não veio a Portugal. Não sei se conseguiríamos, mas era um início de conversas, mas isso aconteceu. Falámos pouco de economia. E algum festival internacional que gostaria de trazer para Portugal? Eu acredito muito na nossa capacidade de fazer coisas. Porque é que temos de trazer festivais internacionais? Nós temos é que fazer os nossos e tentar levar os nossos lá para fora. Porque nós temos uma capacidade criativa única. Os portugueses são geniais. Os portugueses chegaram ao Japão e quando lhes deram peixe cru disseram porque é que não fazemos aqui, porque é que não fritamos aqui umas coisas, fizeram as tempuras. Nós somos geniais. Nós, sei lá, por exemplo, nós no Nós Alive fomos o primeiro festival do mundo a ter uma zona para grávidas, era uma coisa que ninguém pensava. E portanto nós somos tão geniais a fazer coisas. Para que é que temos de trazer um produto de fora? Eu acho que os produtos, claro que também têm, longe de mim dizer que se devia proibir, não é? Não faz sentido, o mercado deve ser livre, mas eu acho que nós temos tanta capacidade, e temos, o Nós Alive é um produto português, o Vodafone Paredes Cor é um produto português, o Sudoeste era um produto português. E temos capacidade portanto, nós temos capacidade de fazer as coisas, e são festivais de referência, e portanto não... Acho que devemos fazer os nossos, não é? Até porque quando se está a fazer uma versão 2 de um festival, nunca é a mesma coisa. Porque os festivais têm uma gênese local muito forte. Por exemplo, o Nós Alive tem um palco de fado. Quer dizer, não imagino fazer o Nós Alive noutro país e ter um palco de fado. Fazia sentido. Quer dizer, se fosse em Espanha, se calhar tinha um palco de Flamengo. Aí sim, já faria sentido. Não é? Mas quer dizer, o copy-paste às vezes não é... Não é o melhor caminho. Não é o melhor caminho. Falamos um pouco só de um outro grande evento que aconteceu em Portugal, no qual o Oliver também esteve de alguma forma envolvido, que é a Jornada Mundial da Juventude. Foi um desafio ou não? Até não, foi gigantesco. Foi uma honra, um privilégio poder ter ajudado e ter contribuído para que, de facto, até o próprio Papa Francisco, não é, disse que isto foi a melhor Jornada da Juventude, já aconteceu. Temos capacidade para outros eventos desta dimensão?
Temos, mas há aqui um tema muito importante. Uma das razões, e não tenho a menor das dúvidas, porque isto correu muito bem, foi porque o Estado, neste caso a Câmara de Lisboa, fez uma unidade de missão, e nos 3 membros da unidade de missão do qual eu fazia parte, 2 vinham do setor privado. E, portanto, isto teve uma gestão entre privados e públicos, em que cada um trouxe a sua experiência e tornou possível fazer. Isto é a prova que nós devemos trabalhar, aliás, é como na cultura, quer dizer, temos trabalhado de mãos dadas e não afastados uns dos outros. E foi por isso que conseguimos, porque há coisas boas na gestão pública e há coisas boas na gestão privada. E quando elas dão as mãos, fazemos um mundo muito melhor. Se calhar falta o conceito de parcerias público-privadas na cultura. Não, mas trabalhar em conjunto não significa... Trabalhar em conjunto pode até significar, por exemplo, porque é que a gestão dos equipamentos culturais tem que ser pública e não pode ser uma concessão, com regras. Não é vender. Sim, sim. Porque é que não há de ser? Não será mais eficaz? Concessionar Não aos estará mais privados. livre? Porque nós sabemos muito bem que as instituições... Eu também percebo os governos. De repente tem o São Carlos, o São João, tem o CCB, tem a Casa... E depois às vezes são... como é que é possível terem apresentado aquelas coisas ali? O governo é... Não, se é uma gestão privada, está a cumprir o regulamento, tudo bem. Às vezes há questões políticas que são... E eventualmente aliviar o Estado em alguma manutenção de alguns desses... Não, e fazer uma boa gestão. E Uma gestão melhor, como é lógico, não é? Porque como nós sabemos, eu não estou a dizer com isto que a gestão pública seja má, mas às vezes é diferente, não é? E até as próprias regras de contratação pública. Como é que se consegue fazer as regras de contratação pública? Como é que se consegue gerir um teatro? Quer dizer, público, isto é uma maluquice. Tem tudo para correr mal. Aliás, eu fiquei muito triste na JMJ com as regras de contratação pública, porque as casas de banho que foram instaladas provisórias na Avenida da Liberdade, tínhamos conseguido, andámos sempre à procura de baixar preço e conseguir o melhor. E de repente tínhamos chegado a um fornecedor. E eu mesmo assim ainda tentei, disse a uma pessoa da equipe, assim, tenta falar com aquela empresa a ver se tem. Porque juntámos os dois, de certeza que é mais barato. E era mais barato. E os advogados disseram, mas a lei não permite... 2. Aquilo tem um nome, não é partilhar. E eu fiquei assim, então, mas vamos pagar Tinha mais. que ser um fornecedor único. E eu digo, porque é a contratação direta. Eu disse assim, então, mas isto é o quê? E portanto é assim, isto é uma coisa que no privado não acontece. E, portanto, eu acredito muito na bondade da gestão privada, controlada pelo público, porque também não se pode... Porque às vezes há privados que também se portam mal. Mas tem que haver regras, tem que haver compliance, tem que haver auditorias, as coisas têm que correr. E uma coisa que é fundamental, que há pouco não disse, é que eu estou a falar aqui numa rádio e, como sabem, há uns anos havia um problema, havia uma queixa do mercado que passava pouca música portuguesa na rádio e que os artistas tinham poucas possibilidades. E eu, que até nem sou muito favorável às cotas, o governo, não sei qual foi, decidiu fazer as cotas de música portuguesa. Depois houve aquela brincadeira de passar 25 para 30, que acho que foi mais uma questão política do que... Acho que não fez sentido nenhum, mas pronto. Mas há uma cota e que teve resultados. As pessoas continuam a ouvir rádio, a música portuguesa é melhor e há mais artistas. E nós levamos esta proposta já ao Ministro da Cultura anterior e a esta Ministra, que foi, então, se isto funcionou, porque é que não criamos nos serviços de informação das televisões, que também têm uma licença, que também têm que dar retorno à sociedade, uma cota de notícias de cultura? Porque nós vemos que o futebol está todos os dias nos noticiários e cada vez há mais pessoas interessadas no futebol. Portanto, isto é fácil de adivinhar. Se informarmos as pessoas do que é que está a acontecer da oferta cultural, se calhar conseguimos mais público. E daí o papel fundamental dos serviços de informativos. Pois olha que não. Até agora nada aconteceu, não é? Não, até agora nada aconteceu. E eu acho que isto é fundamental porque, por exemplo, uma peça de teatro. Não é o primeiro caso que a gente vai e as televisões até são amigas quando estreiam um grande filme, os noticiários mostram, quando é cinema mostram sempre, mas peças de teatro não mostram. Mas nós, quando vamos ver um concerto do Rui Veloso, conhecemos genericamente a letra ou conhecemos 10 ou 20 canções que ele vai cantar. Se formos ao teatro,
Podemos até nem conhecer os atores e não saber a história. Então o que é que nos convence a ir lá? É muito importante mostrar um bocadinho, como os cinemas fazem com os trailers. E, portanto, é isto que eu não consigo conceber neste país. O Serviço Público de Televisão tem 3 jornalistas em Lisboa na cultura. Tem 19 do desporto. Desporto que a gente devia pôr entre parentes. 18 com certeza no futebol, porque quase não se fala nas outras atividades. Mas como é que é possível? Isto é serviço público? Eu não consigo entender isto. Uma notícia de cultura por telejornal quando há. Uma, não pode ser 2. Só pode ser uma. Em qualquer serviço. E estamos 4 horas a ver um canal de informação, seja o qual for, não falam de cultura. Portanto, é preciso. E nós pedimos uma cota, imagina lá, de 5%, não foi de 30%. 3 minutos por hora, ou 1 minuto e meio por cada 30 minutos. Álvaro, estamos quase a terminar. Tentamos sempre conhecer também melhor os nossos convidados através da música. Por isso pedimos sempre que escolham um tema musical, que explica um bocadinho porquê. Mas antes disso queria pedir 2 sugestões. Que música escolheria ou dedicaria ao próximo Ministro da Cultura? Ou o Secretário de Estado, vamos ver. Eu sou muito eclético, eu gosto de tudo. E tenho sempre muita dificuldade, depende dos dias. Mas uma música para ele... se calhar, eu por acaso ontem fizeram-me essa pergunta e eu lembrei-me de um disco que comprei, eu acho que ainda comprei antes de 25 de Abril, que é o Pré-História de Sérgio Godinho, que tem uma música que na altura dizia-se que era uma música, a letra era uma piada, era uma crítica ao Marcelo Caetano, que era o homem de 7 instrumentos. E eu acho que dedicava essa música ao Ministro da Cultura, porque o Ministro da Cultura, ou a Ministra, tem que ser de facto um homem de 7 instrumentos, porque isto já não vai lá só com o instrumento do Estado. E qual é o concerto? Eu é que sou direito a falar nestas coisas, mas pronto. E qual é o concerto que até hoje lhe falta ver? Concerto? O Tom Waits é um deles, não é? Nunca vi. Eu vi em Barcelona, de facto. Eu diria talvez o Tom Waits. Quer dizer, mas muito mais coisas. Claro. Pronto. Então, chegados aqui, que música é que escolhemos para fechar este qual é, enfim, que tema é que escolhe e porquê que escolhe para fecharmos esta entrevista? Isso é um tema, uma pergunta... Pode ser a do dia, não é? Como há pouco. Uma música para fechar hoje o dia. Ou não, ou uma música que marca a vida, ou que marca uma determinada etapa, ou que marca um determinado acontecimento, enfim. Não, eu por acaso de manhã gosto. Eu ouço muito em repeat o concerto número 2 para piano, Rachmaninoff, de manhã é ótimo. Mas não seria aqui a música para hoje. Eu acho que. Eu acho que é o Jorge Palma, aquele lá em Portugal, o que é que estás à espera? Acho que é uma coisa, é uma expectativa, vamos ter um governo novo, não é? Porque o governo vai tomar posse, esperamos esta semana, não é só de cultura, esperamos em todo, a ver se é com este, porque nós sempre temos um governo novo, temos sempre aquela expectativa, é desta que o país vai para a frente, e nunca vai. É uma história triste de 51 anos, é que infelizmente quase nunca vai. E pode ser que vá desta, eu tenho muita expectativa, que, pelo discurso que estou a ver dos vários quadrantes políticos, pode ser que vá desta, e portanto é o Jorge Palma, Portugal, o que é que estás à espera? E o que a gente está à espera é de facto de alguém que nos governe bem, que nos tire deste lodo e que os portugueses possam ter um nível de vida ao nível do norte da Europa. Um país mais resolvido. Fica então a escolha musical de Álvaro Covões, convidado de hoje de Dúvidas Públicas, a quem obviamente agradeço a presença. Este programa contou com o apoio técnico de Rui Glória, sonoplastia de João Campelo, imagem de Beatriz Pereira. Até para a semana. Boa semana.